Renato Gaúcho diz que Grêmio teve uma das suas melhores atuações no ano e reclama de arbitragem em derrota para o Botafogo. Vamos lá, botafoguenses do Brasil. Aqui é a hora de você deixar o like no vídeo, não economize e senta o dedo aí. Saudações alvinegras. Muito boa, uma das melhores do ano, inclusive. Jogamos muito bem, criamos, principalmente no primeiro tempo. Infelizmente, a gente não fez os gols, as oportunidades que apareceram. E para o nosso azar, o Botafogo criou 3, 4 situações e conseguiu fazer 2 gols. Terceiro, hoje o jogo estava 0-0. Nós tivemos um pênalti no Bitelo. A pergunta que eu quero fazer para o CNM, você está cobrando a arbitragem? Eu quero saber o que se faz com o VAR. Eu quero saber por que o VAR não tem chamado os árbitros de campo nesses lances. Os 2 lances lá da Bahia e o de hoje, no momento que o adversário segura e puxa a camisa do Bitelo. Eu estou falando isso porque eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu vi agora no vestiário os lances. Então eu não vou vir aqui botar a cara para baterem. Se eu vejo uma coisa, eu vou vir reclamar de uma coisa que não houve. E não é porque nós perdemos o jogo, estou tranquilo pela atuação da equipe. Agora, eu quero saber, se você venha a público e me explique se esses 2 pênaltis e o de hoje é pênalti ou não é. Explica para mim. Mostra o lance de hoje de manhã do jogo do Santos contra o Goiás e pega o nosso lance contra o Bahia. E aí você vem a público e explica o que é pênalti e o que não é pênalti. Eu não vou dar minha opinião para você. Você que tem que vir a público e explicar. Chega de defender a arbitragem. Os árbitros brasileiros são muito bons, mas eles têm a máquina. Eles têm a máquina que se chama VAR. O VAR tem para corrigir. E eu não tenho visto isso. E nos últimos jogos, o Grêmio tem sido prejudicado. Por quê? É alguma coisa contra o Grêmio? Por que o VAR não chama? Por que não chamou na Bahia e não chamou hoje? Por que o VAR chamou, ele anulou aquele gol contra o Cruzeiro, um gol legítimo, ninguém viu falta no lance. Só porque o VAR chamou? Porque realmente ter a máquina, no caso o VAR, e não usar, é demais. Ou usar errado. E a gente tem visto aí muitos erros, infelizmente, que o VAR não tem chamado o árbitro de campo, e muitas vezes quando chama, ele vai lá, e a gente tem visto as decisões, né? Então vamos procurar, a gente está aqui sempre para aprender, estou aqui sempre defendendo a arbitragem, mas também eu não vou ficar calado quando vejo o meu clube, ou vejo outros lances aí parecidos com o que acontece com o meu time, lá é pênalti e aqui não é pênalti. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Quantos gols que eu fui cobrar da assistente dele hoje, o gol do primeiro gol do Botafogo, eu até cobrei dela, falei, olha, eu achei falta no Bruno, não cobrei assim, mas mesmo assim eu já peço desculpa, não foi nada, o gol foi legítimo. Então eu não estou aqui para achar defeitos onde que não existem defeitos. O certo é o certo, o errado é o errado. Então eu gostaria que você viesse a público e opinasse. E eu gostaria que a televisão colocasse o pênalti de hoje de manhã do Santos, junto com o nosso contra o Bahia. E eu gostaria que ele analisasse. Só isso. Simples. E esse puxando o Bitelo também. Gostaria que ele falasse se isso é pênalti ou não. Porque fora da área, todos os árbitros dão falta. Dentro da área não é falta. O VAR não precisa chamar o árbitro. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Mas você vai ver ali no papel, a logística, você vê quanto que o Grêmio criou. Se nós tivéssemos feito, né, tivesse aproveitado melhor as oportunidades que nós criamos, talvez teria sido diferente o jogo hoje. Se tivesse dado aquele pênalti, e nós tivéssemos convertido o pênalti, a história seria diferente. Mas o se é que atrapalha no futebol. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Eu acho que, apesar da derrota, concentrar um pouquinho mais. Você mesmo colocou bem, o Soares errou 2, 3 oportunidades que apareceram para ele. 4º maior artilheiro do mundo. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Hoje nós jogamos também muito bem. Infelizmente não tivemos a tranquilidade para a gente fazer os gols. Não é falta de capacidade, é que tem dias que a bola não quer entrar. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Botafogo, aliás, diga-se de passagem, é uma grande equipe. Não é por nada que é o líder do campeonato. E nós somos melhores do que o próprio Botafogo, pelo menos na minha análise.
entendeu? Agora, o Botafogo soube aproveitar melhor do que a gente as oportunidades que apareceram. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Tem uma coisa que eu venho falando desde o início que o VAR apareceu, é que o VAR tem que parar de apitar os jogos. Quando você fala com os árbitros, que eu concordo, inclusive, com eles, quando eles falam, eu sou autoridade e eu que mando no jogo. Ok, beleza. É que nem o presidente do clube, é ele que manda no clube. Se o árbitro é autoridade, mas que tem que ser mesmo, ele que vai decidir lá no VAR. Não é o cara do VAR que fala para ele, pode seguir que não foi pênalti. Ah, vem ver que possível pênalti. E quando o árbitro de campo acha que foi pênalti e o VAR não chama ele? Por que não chama todos os lances duvidosos? Aí não dá, né? Aí fica difícil. E quando o juiz dá pênalti dentro do campo, na maioria das vezes, tem lance que é pênalti mesmo, mas porque o VAR chamou, o árbitro vai lá e muda a opinião dele. Por que muda a opinião dele? Está vendo na máquina, foi pênalti, ou que não foi pênalti. Não é porque o VAR chamou que ele tem que concordar com o VAR. Então, já que ele é autoridade máxima, o VAR no lance, não é preciso chamar todos os lances, porque daí nós vamos ter 4 horas de jogo. Mas o pênalti no Bitelo hoje não é lance para o VAR chamar o árbitro? Aí não dá, né? Aí fica difícil. Bota lá, CNM, vê o lance. É pênalti ou não é? O árbitro do VAR tem que chamar o árbitro do jogo ou não? O árbitro do jogo, na hora, falou que não foi pênalti. Mas ele não pode ter visto o puxão na camisa do Bitelo. Então, tem coisas que eu não entendo. É inadmissível. Inadmissível ter 3, 4 pessoas dentro de uma cabine, ter um árbitro dentro do campo e ter a máquina. Então, faz o seguinte, volta aos tempos antigos. O VAR veio para ajudar? Veio para ajudar, mas as pessoas não estão sabendo usar o VAR. Não estão sabendo usar o VAR em alguns lances. É isso que eu chamo de inadmissível. O árbitro tomar uma decisão dentro do campo, na hora, sem o VAR, o ser humano, ele pode errar. Ok. Mas espera aí, tendo a máquina, tendo o VAR, vem aqui, confere, vê se foi contra ou a favor, não estou falando só do Grêmio, não, em todos os jogos, inadmissível. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Um clube pode perder um título, pode perder uma passagem de uma Copa do Brasil, pode perder uma passagem mesmo da Libertadores. E aí quem fica com esse prejuízo? Quem fica com esse prejuízo? Então é uma crítica construtiva, volto a repetir, eu gosto da arbitragem brasileira, gosto. Eu só acho que a minha queixa sempre foi, o VAR tem que parar de apitar os jogos. De apitar, foi pênalti, não foi pênalti. Chama o árbitro. O lance duvidoso tem que chamar o árbitro de campo. É ele que tem que tomar. Porque alguns árbitros ficam assim, tranquilos, em cima da... o VAR falou que não foi. Peraí, vai lá ver. Vai lá ver. Vamos ver se o VAR pode ter uma opinião, o árbitro do jogo pode ter outra. É simples. Então, para quem precisa do árbitro de campo, se o VAR que apita o jogo? Aí não dá, né? Aí fica difícil. Hoje teve de novo. Aí nós vamos esperar o quê? Hoje falei no vestiário de novo. Nós vamos esperar o quê? Quarta-feira acontecer, aí eu vou vir aqui, o Grêmio não passou o Bahia, e um erro de arbitragem, aí eu vou vir aqui falar da arbitragem, tá reclamando porque foram desclassificados. Eu não quero que nenhum árbitro ajude o Grêmio. Eu quero que ele seja justo. E justo ele tem que ir no VAR. O VAR tem que chamar o árbitro. Só isso, em todos os jogos, não, os jogos do Grêmio não. Então, para eu estar falando de arbitragem, que eu não gosto, volto a repetir, o CNM é uma crítica construtiva. E não é possível que você não esteja vendo o que está acontecendo. Não é possível. Não é possível. Aí é demais, né? E aí alguma coisa tem que ser feita. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Agora, tem lances que... Final de semana, um jogo é uma regra. No mesmo jogo, em outro local, ou no jogo seguinte, a regra é diferente. A gente fica perdido, por isso que os jogadores ficam cobrando da arbitragem no campo. Cada final de semana é uma regra. Cada final de semana é uma regra. Fica difícil da gente que trabalha com isso. Eu falo o quê para os meus jogadores? Eles vêm e me cobram no vestiário, lá foi pênalti, aqui não foi, e vice-versa. Cara, fica difícil, fica difícil. Aí o jogador xinga a arbitragem, né? O árbitro expulsa, dá cartão, e fica por isso mesmo. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Gostaria de aproveitar este momento para agradecer a todos os fãs do canal que dedicaram seu tempo para assistir a este vídeo. Sua presença e apoio são extremamente valiosos para nós. Obrigado por fazerem parte da nossa comunidade e por nos inspirarem a continuar produzindo o conteúdo que vocês apreciam. Continuem nos acompanhando, pois há muito mais emoção e informação pela frente.
Vocês são incríveis. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.